Eu gravei um outro vídeo onde eu comentei que 99% das pessoas que não investem hoje, eu até falei 99,9% das pessoas que não investem, número 1, porque tem medo de perder dinheiro, número 2, porque não tem conhecimento. Então, a falta de conhecimento e o medo de investir e perder dinheiro congela 99%. Esse número é meu, isso não tem nenhuma estatística que mostra, mas cá entre nós não é muito difícil de discordar dele não, né? Aliás, não é muito difícil de concordar com ele. Porque de fato, se você, por exemplo, está me assistindo agora, você ainda não investe em ações e fundos imobiliários, aqui no canal a gente fala sempre de ações e fundos imobiliários, mesmo sabendo que existem dezenas de opções de investimento aí hoje. Aqui a gente fala exclusivamente sobre ações e fundos imobiliários e o nosso foco aqui é investimentos em longo prazo, sempre focando em conhecer fundamentos da empresa. Então, se você me assiste e não investe ainda, você pode começar fazendo análise com você mesmo. Por que você não está investindo ainda? Provavelmente você acha que é arriscado demais, e ser arriscado demais, o que isso significa? Significa que você tem medo de perder dinheiro. Não é? O risco é justamente de quê? De perder dinheiro. E o segundo é, se você não investe, provavelmente você não tem conhecimento sobre a causa. E esses dois medos, eles são, vamos dizer assim, justos. É justo pensar assim. Qualquer pessoa que investe hoje, em algum momento, deve ter pensado que era arriscado ou deve ter se sentido assim com uma ausência de conhecimento. E aí uma necessidade de conhecer um pouco mais de detalhes para poder começar a investir de fato. Então, o que eu pensei? O que você precisa conhecer para começar a investir? Qual que é realmente o conhecimento que a gente tem que ter, por exemplo, para comprar ações? O que eu preciso saber? Será que eu preciso de um doutorado? Será que eu preciso ser formado em economia? Será que eu preciso de algum tipo de especialização para poder começar a investir? Existe alguma necessidade desse sentido? Eu entendo que não. Verdadeiramente que não. O primeiro passo que eu dei quando eu comecei a comprar ações, e aí eu estou dizendo assim, quando eu comecei a comprar de uma forma mais orientada, porque as primeiras ações que eu comprei lá em 2013, aí foi o início do início mesmo, foi assim, tudo muito na empolgação. Na época tinha uma empresa que ela estava assim, com as ações subindo de forma muito constante, todo dia que você olhava ali era 5, 6% que ela estava aumentando, e eu fui na maré e comprei as ações daquela empresa. Coincidência ou não, o fato é que dias depois, aliás, no dia seguinte, eu comprei, por exemplo, numa segunda-feira, na terça-feira as quedas da ação começaram. Começou a cair de forma descontrolada e quando foi sexta-feira eu já tinha acumulado um prejuízo percentual muito forte e resolvi vender e executar o prejuízo. E é muito doloroso quando você executa o prejuízo, porque uma coisa é você ter um prejuízo virtual, que é a queda das ações, mas se você ainda não vendeu, você ainda não teve um prejuízo. Outra coisa é você executar o prejuízo e falar, absorver aqui, não, realmente eu pus R$1.000 e tirei 700, R$300 ficou como custo de aprendizado. E isso é muito doloroso, né? Quando só R$300, para alguns pode não ser muito dinheiro, para outros pode ser muito dinheiro, mas o fato é que R$300 ainda provavelmente não te tira do mercado. Mas quando você perde aí, sei lá, 30 mil, 300 mil reais, a brincadeira já começa a ficar mais dolorosa. Então não é fácil perder. Mas o fato é que eu comecei desse jeito. Só que eu entendi, em 2013 eu entendi justamente isso, eu preciso conhecer mais. Eu já não tinha mais o medo de me aventurar na renda variável, mas eu senti que eu precisava aprender mais. Então eu fui atrás justamente de conhecimento. Agora, outra tacada errada, porque eu fui atrás de um conhecimento que ainda hoje eu creio que não se provou como rentável, que é o investimento através da análise técnica, quando você compra e vende ações através de análise de gráficos. Eu sei que existem pessoas que fazem isso, mas eu ainda não enxerguei que isso dá resultado. Olha só, nós estamos em 2021 e eu estou dizendo que isso foi em 2013, então 8 anos depois, e desde então eu sempre acompanhei a Bolsa de Valores, eu sempre segui pessoas que falam sobre investimentos. Eu acho que o Primo Rico naquela época, se existia, o Thiago Nigro, se existia, ele ainda era muito iniciante no assunto, pouca gente conhecia ele, muitos players que hoje são grandes aí no mercado, na época eram embriões. Então, e eu já acompanhava essa turma na época, acompanhava todo mundo que falava de investimento,
porque eu queria conhecer. E desde então eu não vi ninguém que tenha realmente me convencido que a análise técnica entrega resultado. O que é análise técnica? De novo, é você comprar e vender ações baseado em gráfico. Essa é uma atividade muito mais charmosa, é muito mais atrativa, é feito um videogame que você se vicia com facilidade. Você já viu gráficos, você já viu aí filmes de pessoas com telas de gráfico para todo lado, ou mesmo alguns investidores que gravam vídeos aí também, gravam com tela nos fundos e tal. Pode até ser rentável, mas sinceramente no longo prazo eu não enxergo que isso é sustentável e que te entrega um retorno satisfatório. Agora, o que é satisfatório para mim pode não ser para você, então eu posso falar só por mim. Na minha opinião, não é satisfatório. Se você é analista gráfico, parabéns, espero que você tenha sucesso e espero que o que você esteja fazendo seja rentável para você. Para mim, não é. Então, a partir daquele ano de 2013, eu comecei a buscar informações e comecei justamente a analisar, a estudar análise técnica. E aí eu comprei um livro que era Análise Técnica da Bolsa de Ações para Investimento na Bolsa de Valores. Era referência na época. Eu não vou citar qual é o livro aqui, nem qual é o autor, mas eu comprei e quando eu comecei a ler, coincidência ou não, o cara que escreveu o livro até é engenheiro também. Eu também tenho como formação em engenharia. E aí ele dizia que abandonou a engenharia para poder viver com análise gráfica e aí escreveu um livro sobre isso. Muito interessante. O livro era muito interessante, mas aquilo não fez muito sentido para mim e eu continuei buscando outras opções de investimento. Foi quando eu conheci o Warren Buffett. E o primeiro livro que eu li, que assim, que conversou comigo, aquele livro que você fala assim, puxa vida, isso aqui realmente tem algo diferente. E aí eu fui pesquisar, olha só, o Warren Buffett é só o maior investidor da história da Bolsa de Valores. Ele é americano, mas aqui no Brasil, até onde eu sei, ninguém ultrapassou ele em cifras de investimento. Ele é multibilionário, vez por outra ele figura, ele vai revezando a ponta da lista dos homens mais ricos do mundo, que hoje, até onde eu sei, é liderado pelo Jeff Bezos e já tem sido há um bom tempo. Então, o Warren Buffett ele já está aí com seus 80 e alguma coisa, 80 e poucos anos, mas fez a fortuna dele inteira investindo em ações. E quando eu descobri quem era o Warren Buffett, comecei a estudar, eu descobri que o que ele falava, a metodologia que ele falava, as coisas que ele falava que você precisava saber para poder investir, faziam muito sentido. E aí eu comecei a ler tudo que tinha a respeito sobre ele. E o primeiro livro que eu comprei que realmente fez sentido para mim foi justamente esse aqui, ó. O Jeito Warren Buffett de Investir. E é isso que eu tenho para te dizer hoje. Você quer começar a formar os seus investimentos? Você quer perder o medo e quer começar a investir? Você está inseguro, quer adquirir conhecimento? Você precisa saber quem é Warren Buffett. Existem hoje, aqui no Brasil também, várias pessoas ensinando sobre Bolsa de Valores. Muita gente que realmente tem conhecimento do assunto, muita gente boa, muita gente capacitada, muita gente top. Show de bola. Isso aí é ótimo, porque eu acho que o investimento em ações aqui no Brasil é muito fraco ainda. Você vê que nos Estados Unidos mais da metade da população investe na Bolsa de Valores e aqui no Brasil cerca de 3 milhões de pessoas estão cadastradas com seu CPF na Bolsa de Valores. Não quer dizer que necessariamente estejam investindo, mas cerca de 3 milhões está cadastrado. Isso não dá nem 10%. Nós somos 200 e poucos milhões de habitantes aqui no Brasil hoje. 10% disso seria 20 milhões e nós temos 3 milhões, quer dizer, é 1% da população. Então você vê o gap. Por mais que você pode até dizer assim, mas os Estados Unidos são um país de primeiro mundo, né? A economia é muito mais forte, as pessoas de uma forma geral, as pessoas têm um poder aquisitivo maior do que o brasileiro. Bom, isso é verdade, mas a gente pode citar outros países também de terceiro mundo, outros países que estão também em ascensão e que tem mais de 1% de investidores na Bolsa de Valores. Ou seja, o Brasil é carente de investidor e as pessoas têm aqui como cultura investir em poupança, CDB ou ativos da renda fixa. A gente viu o Paulo Guedes há um tempo atrás dizendo que ele queria acabar aqui no Brasil com o paraíso dos rentistas. O que ele quis dizer com isso? Que ele quer acabar com aquela cultura da pessoa colocar dinheiro de forma segura demais ali no banco e deixar aquilo ali rendendo. Né? Ele queria que as pessoas corressem um pouco mais de risco com o dinheiro, por exemplo, através da Bolsa de Valores, ou pegando aquele dinheiro e montando um negócio próprio. Enfim, por que isso? Porque quando você investe, seja montando um negócio próprio,
seja investindo na bolsa de valores, no mercado de capitais, você está de alguma forma fortalecendo a economia do país e isso é muito bom. Então era isso que ele queria fazer, você acaba gerando mais empregos, paga mais impostos, corre mais risco, mas porém o retorno é maior, você aumenta o seu poder aquisitivo, portanto, aumentando o seu poder aquisitivo, é muito provável que você vai aumentar o seu consumo também. E aí aumentando mais o seu consumo, a pessoa que está vendendo mais produtos para você vai pagar mais impostos. E aí a coisa vai virando uma bola de neve, você já entendeu a figura, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje, número 1, conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Sem conhecimento você não consegue sair do lugar, essa é que é a verdade. E se você tivesse assim, Gustavo, qual é o livro número 1? Se eu tivesse que ler um livro sobre investimentos, existem vários. Sobre investimentos eu diria que esse, O Jeito Warren Buffett de Investir, precisa ser o seu primeiro livro. Precisa ser o seu primeiro. Eu digo o primeiro porque de fato assim, não vai ser um livro, claro, não vai ser um livro que você vai ler que vai te ensinar tudo que você precisa. Assim como também não é uma aula que a gente assiste que a gente aprende o conteúdo inteiro sobre algum tema, qualquer tema que seja. Então um livro só também ele vai te tirar do lugar, mas não é tudo que você precisa. Agora, você quer começar? Começa com esse livro, O Jeito Warren Buffett de Investir. E o que o Buffett comenta aqui nesse livro? Aliás, o livro ele não é autor do livro, né? A autora do livro são 3 autores do livro, mas eles analisam o estilo do Buffett de investir. Ele fala aqui, por exemplo, orientações de investimento. E aí fala o que você tem que analisar quando você vai investir. Ele fala aqui, ó, orientações de investimento, princípios financeiros, princípios de gestão, princípios de negócio, princípios de valor, investindo em títulos da renda fixa. Aí ele fala também da renda fixa, que é importante compor a carteira de investimento com um pouco de renda fixa, administrando sua carteira, psicologia do dinheiro, enfim. Esse é um livro bem completo. Você quer começar? Comece por ele. Mas o que, afinal de contas, que você precisa saber para poder investir de forma consistente e assim, de forma que você não seja um aventureiro? Porque a Bolsa de Valores hoje aqui no Brasil, né, são só 3 milhões de CPFs hoje no Brasil, cadastrados na Bolsa, cerca de 3 milhões, mas o boom foi repentino. Há 4 anos atrás eram 600 mil. Hoje são 3 milhões. Então, assim, em pouco tempo a coisa decolou. E com essa decolagem, o que aconteceu? Entraram muitos aventureiros. E aí, junto com os aventureiros, vêm os oportunistas que aproveitam a oportunidade, né? Os oportunistas que aproveitam aquela situação de aventureiros disponíveis no mercado. E aí o aventureiro, ele que não sabe direito o que ele quer, ele acaba seguindo por vários caminhos e, na verdade, que gira e não sai do lugar. Por quê? Porque ele não sabe o que quer. Então, primeira coisa, você quer investir na Bolsa de Valores? Bacana. Número 1, conhecimento? Legal. Saiba quem é o Warren Buffett. Número 2, o que você precisa fazer? Qual que vai ser a sua estratégia de investimento? Você quer investir para receber dividendos? Ou seja, de tempo em tempo vai cair uma grana ali na sua conta? Não, você quer investir com foco em crescimento da carteira? São 2 estratégias distintas. Inclusive, as empresas que pagam dividendos geralmente não crescem tanto as cotas, geralmente, mas existem casos também. A Taesa é um caso que paga ótimos dividendos e as ações explodiram de 3, 4 anos para cá. Muito bom o crescimento deles, entregou mais de 100% de resultado aí, dependendo do preço que você pagou, fora dividendos. Mas a estratégia com dividendos ela é uma, a estratégia para crescimento, que nós vamos chamar aqui estratégia valor, é outra. Então, qual que vai ser a sua estratégia? Você pode, inclusive, ter um mix entre as duas, que é geralmente o que eu gosto de fazer. Eu foco aí 70%, 80% da minha carteira em dividendos e eu deixo ali 20 e poucos por cento focando em crescimento, focando em valor. Ou seja, as ações elas vão aumentando e uma perna ela vai crescendo de valor de tempos em tempos e a outra perna ela vai me pagando dividendos de tempos em tempos. Mas isso é uma estratégia, então saiba qual é a sua, porque senão você vai cair naquela de assim, o que está barato para comprar? Ou todo dia alguém me manda mensagem, qual que é a sua dica para comprar ações hoje? Você vai comprar hoje e vender amanhã? É isso que eu quero, não, então nem vou te dar dica. Porque muita gente, qual que é o que está barato hoje? Vale divulgou aí um lucro recorde recentemente, porque o minério está alto, o dólar está altíssimo, o custo de produção do minério da Vale é muito baixo, o dólar está lá nas alturas, a exportação para a China está muito quente. O que é o resultado disso tudo? Produtividade com custo baixo e receita com custo alto, com valor alto, porque o dólar está caro e a venda do minério é em dólar.
O que é o resultado disso? Lucro. Lucro. Então o lucro da Vale foi recorde aí na cifra, sempre na cifra dos bilhões. CSN também, recentemente, eu li uma reportagem falando que ela reverteu o que outrora era um prejuízo, no passado recente era prejuízo, hoje ela já está aí com um lucro recorde. Aí a galera lê isso aí, vai lá e pum, compra Vale. Aí depois vende Vale. Daqui a pouco vai lá, pum, compra CSN. Isso não é estratégia. Isso não é estratégia. Se você quer entrar na Bolsa de Valores, eu recomendo que você não seja assim, porque isso vai te permitir ganhar dinheiro? Com certeza. Mas não vai permitir de forma consistente. Então, esses aí acabam sendo aqueles que ganham R$100, ganham 200, ganham 300, depois perde R$2.000. Pronto. É o famoso aventureiro, é aquele cara que... e depois quando ele te conta só dos ganhos. Não, eu ganhei R$200 com a Vale. Não, eu ganhei R$5.000 com Petrobras. Não, eu ganhei 7 mil. Mas os 20 mil que ele perdeu com a outra ação, isso ele não te conta. Então aí fica aquela ilusão de que a coisa é um emaranhado de estratégias. Não, você pode muito bem seguir um caminho. Por exemplo, quais são as ações que geram, se você quer montar uma carteira de dividendos? Qual é o alerta que você tem que ter? Ah, Gustavo, eu quero receber dividendos de tempos em tempos. Bacana. Quais ações são boas pagadoras de dividendos? Setor financeiro e setor de energia. São os clássicos. Então vai lá na Bolsa de Valores, pega quais são as empresas do setor de energia. Veja ali quais que têm pagado bons dividendos nos últimos anos, dê uma olhada ali na lucratividade da empresa, se a empresa está tendo lucro, se não está, porque para pagar dividendos ela tem que ter lucro, né? Então às vezes a lista está ali classificando as 30 maiores pagadoras de dividendos de 2020. Aí você pega as 30 e descobre que delas todas, 27 só estiveram na lista naquele ano. Isso acontece porque existe uma coisa que chama lucro não recorrente. A empresa às vezes vende um produto e aí de repente o lucro dela explode. Aí você vai descobrir que eles tiveram um lucro muito grande porque eles tinham uma parte do dinheiro deles aplicado em dólar. E aí o dólar subiu demais e aquilo resultou num resultado financeiro positivo. Mas a empresa vende chinelo e o lucro dela está vindo de aplicação financeira, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque... não é incorreto, não é errado que eu digo, não é que a empresa está sendo desonesta, é claro que não. Mas se a empresa vende chinelo, o lucro dela tem que vir de onde? Da operação de venda de chinelo. Se ela tiver outras coisas dando lucro também, como a aplicação financeira geralmente também é lucrativa, ótimo. Mas quando a aplicação financeira supera a operação, o business mesmo da empresa, você começa a suspeitar. A empresa está ganhando mais dinheiro com a engenharia financeira do que com o produto dela. Ou seja, amanhã ou depois, quando o dólar cair e o mercado esfriar, o mercado internacional der uma esfriada maior, o que vai acontecer com aquela empresa? Ela vai depender da venda de chinelo. Mas se a venda não está sendo lucrativa, para onde que a empresa vai? Então, esse é mais simples do que parece. Esse é um pensamento que eu diria que qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter, qualquer um pode entrar lá no site de uma empresa qualquer e descobrir qual é o produto que ela está vendendo. Qualquer um pode entrar lá e ver qual foi o lucro que ela teve. Essa informação é obrigatória, é pública. Toda empresa tem que reportar isso. Vai lá e descobre. Ah, o lucro dela foi de quanto? Lê o relatório. A cada trimestre a empresa divulga relatório. Aí a empresa vai lá e divulga, o diretor de relação com os investidores vai lá e escreve, ou o CEO da empresa às vezes divulga vídeo. Há uns anos atrás o CEO divulgava vídeos, eu não sei hoje como é que tá. Mas eles vão lá e divulgam, por exemplo, os resultados daquele trimestre. Leia aquele relatório, geralmente aquele relatório tem 10, 12 páginas. Você quer investir na Bolsa de Valores, não tem tempo para ler um relatório de 10 páginas? Aí também complica, né? Aí fica difícil de te ajudar. Você não quer ler, então você tem que ter uma assessoria por trás. Tem que ter alguém que leia aquele relatório, traduza aquilo numa linguagem do tipo compra ou venda aquela ação e te passe. Pode ser também, bacana. Então, o conhecimento é isso aí. Você pode ir atrás do conhecimento você mesmo e ler livros e relatórios. Ler relatórios trimestrais das empresas, na minha opinião, é como se você estivesse fazendo ali uma graduação em gestão de negócios e gestão financeira. Porque aí, quando você vai lendo o relatório, você vê lá que o gestor, o CEO, o presidente da empresa está dizendo o seguinte: esse trimestre nós tivemos um lucro recorde. E aí ele explica por que teve aquele lucro recorde. Nós reduzimos a nossa despesa fazendo isso, isso e isso. Opa, gestão que chama isso. Legal. Ponto positivo. Não, nós aumentamos a nossa receita porque estabelecemos uma nova campanha de marketing que deu muito certo. Gestão também, top de linha.
Não, nosso lucro recorde foi porque nós tínhamos um galpão no nosso portfólio de ativos e a gente vendeu aquele galpão e resolveu incorporar aquilo ali como lucro. Lá dentro das demonstrações aquilo vem como outros resultados ou outras receitas. E aí a empresa vende chinelo e o lucro recorde que ela teve aquele mês, aquele trimestre foi por causa da venda de um galpão. Se tirar o galpão da equação, qual foi o resultado da empresa? Ainda é recorde? Ou será que ela teria prejuízo? Então isso tudo é muito simples de olhar. Você tem que perder a preguiça. Fala a verdade, muita gente tem a preguiça. Não, vou ler o relatório, que preguiça e tal, né? 10 páginas, não, o cara tá falando, não, sou mais comprar aqui Petrobras, amanhã eu compro Vale, depois eu compro Banco Itaú, depois eu compro Banco Bradesco. Aí bacana, se está funcionando para você também, eu não vou ficar aqui questionando. Mas em geral isso não funciona. Se você fizer isso aí por muitos anos, você vai descobrir que você andou de lado. Ou talvez andou para trás, o que é ainda mais doloroso. Então, basicamente, conhecimento é isso aí. Agora deixa eu te contar uma coisa. Você tem geralmente, quando o assunto é investimento, você tem alguns caminhos que você pode seguir para poder te orientar nos seus investimentos. O número 1, você pode pesquisar na internet carteiras recomendadas por algumas corporações. A XP mesmo é uma que vive recomendando. A cada mês, ou pelo menos a cada bimestre talvez, eles dão uma reavaliada na carteira de dividendos deles. E aí recomendo quase sempre, eu tenho acompanhado essa carteira desde o final do ano passado, eu acho que sempre a carteira deles era composta por ações do setor de energia. Porque, como eu disse nesse vídeo, o setor de energia paga ótimos dividendos. Qualquer empresa? Não. Então você tem, primeiro caminho, vai lá na internet e pesquisa. Melhores empresas para você investir com foco em dividendos. Você vai achar a carteira da XP, da Rico também. A Rico também tinha a Infomani, que é um canal de notícias sobre mercado financeiro. Também, vez por outra, eles divulgam lá as carteiras sobre as carteiras melhores para você poder investir no ano, para poder você investir com foco em dividendos. Então, assim, essa é a número 1. Você pode fazer isso. Tem muito, a internet, quando o assunto é investimento, e qualquer outro assunto, tem muito lixo e tem muita coisa boa. Como é que você filtra? Você vai lendo, você começa a se identificar com pessoas que estão falando coisas que fazem sentido, e aí você começa a lapidar ali o seu caminho, você começa a seguir mais por um caminho do que por outro, você começa a seguir mais pelo caminho que está sendo mais interessante, você começa a ler relatórios de pessoas que falam de um jeito que te agrada mais, você começa a assistir vídeos de pessoas que conversam com um vocabulário que é mais simples de você entender, e assim você vai construindo o seu entendimento. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, você pode aprender a analisar empresas, você mesmo, e montar a sua carteira de investimento. E aí você vai precisar, para isso, você precisa entender um pouco mais sobre múltiplos, né, sobre o que é um retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio líquido, você vai ter que entender, por exemplo, o que é lucro operacional, formação de caixa, dívida bruta, dívida líquida, você vai ter que entender aí a relação entre preço e lucro. Você não precisa ser expert, mas para você montar a sua carteira se analisando sozinho, sem ajuda de ninguém, aí você precisa começar algumas coisas. Isso para o investidor com critério, né? O investidor aventureiro precisa saber de nada disso que estou falando. O terceiro caminho é você assinar alguma consultoria. E existem muitas consultorias hoje, ótimas consultorias, também como tudo, também tem os picaretas de plantão. Mas existem consultorias muito preparadas e à disposição para recomendar para vocês uma ótima carteira de investimentos. Existem. Como que eu faço? Eu assim, grande parte das ações que eu invisto com foco em crescimento, sou eu mesmo que avalio. Eu faço ali um valuation da empresa, inclusive tem um vídeo meu que eu falei aqui sobre margem de segurança, preço justo, e tinha um terceiro, preço justo, margem de segurança, e tinha um terceiro item que já eu lembro e falo para vocês qual é. Mas então quando o foco é crescimento, eu mesmo sou quem avalia as empresas. Por exemplo, eu já fiz uma avaliação da construtora Tenda e entendi que ela tinha condição de ter um resultado muito interessante. Na época, a Tenda, e ainda hoje eu acho que é assim, a Tenda ela tinha uma dívida líquida negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívida. É como se em dinheiro a empresa tivesse 1 milhão e devesse 800 mil reais. Ou seja, a dívida bruta dela é 800 mil, mas a dívida líquida é menos 200 mil. Por quê? Porque ela tem mais dinheiro do que dívida. O que isso quer dizer? A Tenda trabalha com construção, né, incorporação e venda de apartamentos.
Se ela não vendesse nenhum apartamento, ainda assim ela estaria saudável. Por quê? Porque tinha dinheiro em caixa. Ela tinha muito dinheiro em caixa e tinha um banco de terrenos para lançar construções muito forte. E estava, na hora que eu precifiquei, se eu não estou enganado, eu calculei aí que a tenda valeria na faixa de uns 25, 26 reais. E ela estava sendo vendida na época, eu não posso estar enganado, já tem um tempinho, eu acho que é na faixa de uns 16, 17 reais. E aí eu fiz o investimento e acabei tendo um retorno muito interessante com a tenda subiu e também, se eu não estou enganado, eu vendi aí na faixa de 30 reais. Outra empresa que eu fiz uma avaliação foi a Movida. Também avaliei e precifiquei e fui eu mesmo e tive um retorno também muito interessante, de 15 para 30 reais, de 15 para 20 e poucos reais, se não estou enganado, e por aí vai. Então, ou seja, esse é o segundo caminho. Você analisar as empresas você mesmo. Eu faço um pouco disso, eu analiso as empresas eu mesmo, mas eu também tenho uma assessoria que me manda as informações, porque eu acho que essa turma, quando você contrata uma pessoa especializada na área, ela está ali full time, só digerindo, só degustando tudo que está aí no mercado, digerindo. Então eles mandam para a gente ali relatórios, por exemplo, muito interessante. Manda ali relatório de IPO, de empresas que vão... O que é o IPO? É uma empresa que vai... É uma oferta pública inicial, né? O IPO é um termo em inglês, mas a tradução dele é oferta pública inicial. E o que isso significa? Significa aquela empresa que está começando a abrir o capital na Bolsa de Valores, ou as suas ações vão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores. A gente tem tido aí várias empresas entrando no mercado de capitais na Bolsa de Valores nos últimos anos, então essa consultoria que eu assino, eles mandam pra gente, sempre quando tem uma empresa que vai fazer um IPO, eles mandam para nós relatório com as características principais, os positivos, os pontos negativos, por que eles acham que é interessante, por que acham que não. E aí, geralmente no IPO, a empresa ela dita ali, ó, o preço inicial de venda das nossas ações vai ser na faixa de 10 a 12 reais, por exemplo. E aí essa consultoria que eu assino, eles mandam pra gente lá, esse preço aí a gente entende que tá caro, por causa disso, por causa disso, por causa disso. A gente entende que tá barato por causa disso, por causa disso. Então você entendeu? São 3 caminhos que você tem que fazer, que você pode percorrer. Primeiro, faça você mesmo através da internet. Segundo, faça você mesmo sem a ajuda de ninguém. E o terceiro, tenha a ajuda de alguém. E existe talvez um quarto caminho, que é um combinado de tudo isso aí, que talvez seja exatamente o que eu faço, né? Afinal de contas, quando você assina uma consultoria, você meio que fica refém daquelas empresas que eles estão recomendando. E ali tem uma lista, sei lá, de 15 ações que eles recomendam. Bacana. E se nenhuma daquelas ali você quer investir? Ou se você quer investir numa outra que não está naquela lista e você não tem relatório dela em lugar nenhum, como é que você faz? Aí, nesse caso, eu mesmo vou lá e faço a avaliação da empresa. Mas isso é obrigatório? Não. Você consegue ter ótimos resultados só seguindo o que a consultoria propõe? Com certeza. A Taesa, que foi uma das empresas que, eu acho que a empresa que mais me deu retorno até hoje, em dividendos disparadamente foi ela. Em avaliação de empresa, em evolução de cota, eu acho que não foi, mas em dividendos, sem dúvida. Eu investi com recomendação desse pessoal, que é a minha assessoria. Então, e no entanto, está aí na minha carteira até hoje, entregando ótimos resultados. Aliás, esse ano a Taesa está pagando um dividendo fortíssimo. 2020 foi meio fraco. 2019 também não foi grandes coisas, mas 17, 18 e 21, maravilhoso. O resultado está muito bom. E as ações, inclusive, depois que eles divulgaram aí que pagariam os dividendos no volume que eles divulgaram, as ações explodiram. E aí justamente a galera que é o pessoal da aventura, né? A empresa divulga, vai lá todo mundo comprando ações da empresa. Não sabe nem o que a empresa faz. Bastou ela falar que vai te pagar R$3 por... não é esse o número da Taesa, mas, por exemplo, bastou a empresa te falar que vai pagar R$3 por ação para ir aquela boiada comprar ação. Não sabe nem o que a empresa faz. É transmissão de energia ou é venda de produto petroquímico? Não sei, só sei que está pagando R$3 e isso é muito bom e eu quero uma fatia disso aí. Amanhã ou depois as ações despencam, você vai ver. Por quê? Porque os aventureiros vão sair. Então a ação sobe quando os aventureiros chegam e as ações despencam quando os aventureiros saem. E aí no meio termo acaba filtrando e ficam de fato os investidores aí, pessoal que é focado no longo prazo. Então, resumindo o nosso vídeo, o que você faz para poder adquirir conhecimento? Leitura. Leitura, não tem outro caminho. Você pode ler livros, e aí eu dei dica. Na minha opinião, o livro número 1 de investimentos hoje é esse, O Jeito Warren Buffett de Investir. Ainda é o meu preferido sobre investimentos. E leia os relatórios. Você quer aprender? Leia relatório. Pega uma empresa que você gosta,
Pega um produto que você consome, que você gosta muito, pega o banco que você tem conta, leia o relatório dele do último trimestre. Tem relatório sim, que aí vão ter 60 páginas, mas é um relatório completo, que aí vem com demonstrativo financeiro. Não é esse que eu estou te falando. Eu estou te falando de um que é assim, comentários do presidente, alguma coisa nesse sentido. O nome pode variar de empresa para empresa, mas a cada trimestre o que a empresa divulga? Ela divulga os demonstrativos financeiros e ela divulga meio que uma cartilha que é ali um resumo sobre o que aconteceu naquele trimestre. E é ali que eles falam por que o lucro aumentou, diminuiu, por que teve prejuízo, por que se enxugou uma operação, por que enxugou, se tem um produto que é focado no mercado internacional, como é que aquele produto está se comportando, qual é o produto, se a empresa geralmente vende vários tipos de produtos, quais são os produtos campeões da empresa. Uma empresa de seguro, por exemplo, qual é a modalidade de seguro? É habitacional? Seguro de automóvel? Tem um seguro que é muito forte, chama prestamista, que é o seguro ali no financiamento. Quando você faz um financiamento, por exemplo, habitacional, existe ali um seguro por trás daquele financiamento que é justamente para proteger a instituição financeira e você no caso de um não pagamento. Quando a pessoa, por exemplo, faz um contrato desse tipo e vem a óbito, quem que vai continuar honrando aquele compromisso ali? Então o seguro prestamista, né? Claro que existem várias cláusulas, várias coisas para serem analisadas, mas entre outras, esse seguro serve para isso. E aí, qual é, dentro de uma seguradora, qual é o seguro que mais tem demanda? É habitacional, não é? Isso tudo eles falam no relatório. Então se você está querendo investir em alguma empresa, o primeiro passo, na minha opinião, é ler esse relatório trimestral, é muito pouco. Se você está querendo colocar o seu dinheiro suado ali, isso é muito pouco, é um esforço muito pequeno. Mas ainda assim, não quer fazer? Beleza, então você precisa de uma assessoria. Senão você vai ser o aventureiro de plantão, e aventureiro ele pode ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro. Aventura, é aquilo ali mesmo. Uma hora você pode estar rico, no dia seguinte você pode estar pobre, pior. No dia seguinte tem os aventureiros que fazem operações alavancadas, ou seja, você investe um dinheiro que não é seu. E aí quando dá errado, você tem que pagar por uma dívida que é sua, de um dinheiro que você pegou emprestado. E aí os juros são altos, sinceramente nunca aconteceu comigo, nunca fiz nenhuma operação financeira alavancada, mas não deve ser fácil de sobreviver a uma situação dessa não, não mesmo. Mas é isso, conhecimento é a base de tudo. Se você tem medo de investir, bacana, eu gravei um outro vídeo falando sobre medo de investir, mas uma das coisas que te impede de investir é o medo de perder dinheiro. A outra coisa é a falta de conhecimento. E aqui agora eu te expliquei como que você faz para dar os seus primeiros passos em direção a quebrar essa falta de conhecimento na sua vida. Legal? Até o próximo vídeo.